Você já viu alguém assar tijolos de barro no forno da cozinha e ficou pensando se aquela pessoa havia perdido o juízo? Já observou um homem adulto colocar 3 vasos de terracota sobre uma vela acesa e acenar com a cabeça devagar, como se aquela pequena chama laranja guardasse um segredo que a companhia de energia não queria que ninguém soubesse? Eu vi. Eu assisti o meu pai fazer isso. Eu tinha 7 anos e a neve lá fora da janela da nossa casa, no interior do Rio Grande do Sul, já havia chegado ao joelho na tarde de uma segunda-feira de julho e ainda estava caindo. Naquele inverno, a energia acabou. Não por algumas horas, por 11 dias. Os caminhões da companhia não vieram. Os vizinhos se aglomeravam nos carros com o motor ligado, queimando combustível só para não congelar. E o meu pai, um homem que nunca na vida chamou um técnico para coisa nenhuma, apenas me olhou por cima dos óculos de leitura e disse: "Vem cá, minha filha. Deixa eu te mostrar uma coisa que a dona Benedita sabia em 1950 e que ninguém quer mais se lembrar hoje. Eu tenho 65 anos. Moro no mesmo estado onde aquela tempestade nos soterrou. E faz mais de 10 anos que não pago uma conta de luz que valha. Hoje eu vou abrir o caderno dela. O meu nome não importa. O que importa é que cresci numa casa onde as paredes eram espessas de conhecimento antigo e onde um caderno de couro surrado ficava em cima da lareira como uma segunda Bíblia. Esse caderno pertencia à Dona Benedita, a bisavó do meu pai, uma mulher que sobreviveu a 2 conflitos mundiais, a crise de 1929 e a 40 invernos numa casa de fazenda sem aquecimento central. Ela anotou tudo, cada truque, cada atalho, cada segredo que mantinha os filhos aquecidos quando o carvão acabava ou a lenha estava curta. A letra dela era pequena e cuidadosa, e as páginas cheiravam a fumaça de lenha, mesmo décadas depois que ela parou de cozinhar no fogo. Meu pai herdou esse caderno, e na noite em que a energia sumiu por 11 dias, ele o tirou do lugar na lareira, abriu sob a luz de uma vela e começou a ler. Quero te contar sobre aquele inverno, porque acho que a maioria das pessoas hoje esqueceu o que é realmente o frio. Elas giram um botão e esperam que o calor apareça. Pagam 300, 400, 500 reais por mês pelo privilégio de ficarem confortáveis. E quando a conta chega, apenas suspiram e pagam, porque não conhecem outro caminho. Eu fui assim por um tempo. Quando me mudei para minha própria casa nos meus 30 anos, fiz o que todo mundo faz. Liguei o aquecedor, paguei as contas. E ainda tinha frio, porque as correntes de ar eram terríveis e o sistema de aquecimento rangia e ainda deixava bolsões frios em cada canto. Foi só quando meu pai me deu uma cópia do caderno da Dona Benedita, na semana antes de partir, que eu me lembrei dos 11 dias e comecei a prestar atenção de verdade. A tempestade que nos atingiu quando eu tinha 7 anos começou numa noite de domingo. Na manhã de segunda, a neve já estava nas janelas. Na noite de segunda, a luz foi embora com um som parecido com um tiro distante, e cada lâmpada do bairro apagou de uma vez. Minha mãe acendeu velas.
Meu pai foi ao porão e voltou com um atiçador de ferro fundido, o mesmo que mantenho ao lado do meu fogão a lenha até hoje, e uma pilha de jornais velhos. Ele não estava em pânico. Se movia com a calma de quem esperava exatamente por isso. Enfiou o jornal na fresta embaixo da porta da frente primeiro, depois a de trás, depois passou por cada janela da casa e pressionou folhas dobradas nas frestas dos caixilhos, de onde o ar frio entrava como um vazamento lento. Depois, colou uma folha de plástico bolha, guardada de um pacote que havia chegado em maio, na face interna da maior janela da sala. Lembro de perguntar por quê. Ele disse: "O frio não entra, o calor sai. A gente está impedindo ele de ir embora." Essa frase mudou a forma como penso no inverno até hoje. A gente não estava tentando gerar mais calor. Estava tentando segurar o calor que já tínhamos. Essa é a primeira grande lição do caderno da Dona Benedita, e é a que não custa nada. Isolamento. Não o tipo de lã de vidro que vem em saco na loja de materiais. O tipo jornal. O tipo cortina velha. O tipo onde você pendura um cobertor pesado na porta de um cômodo que não está usando. E, de repente, ele se torna um amortecedor, um bolsão de ar parado, um bloqueio térmico entre você e o frio lá fora. Naquela primeira noite sem luz, dormimos todos na sala, eu, meu irmão e meus pais, envoltos em cada cobertor e casaco da casa, com uma única vela acesa sob 2 vasos de terracota empilhados. Meu pai tinha trazido esses vasos do galpão do quintal. Colocou a vela em um prato de metal, virou um vaso menor de boca para baixo sobre ela, com um lápis atravessado no furo de drenagem para manter a entrada de oxigênio. Depois, virou um vaso maior sobre esse. Em 20 minutos, esses vasos irradiavam um calor que se sentia a 1 metro de distância. A argila absorvia o calor da vela e o reemitia como calor infravermelho, lento e constante, muito mais eficiente do que uma chama aberta. Uma vela, 2 vasos de barro, calor suficiente para manter 4 pessoas confortáveis em uma sala, enquanto uma temperatura negativa reinava do lado de fora. Meu pai não inventou isso. Leu no caderno da Dona Benedita. Ela havia aprendido com uma vizinha nos anos 40, durante uma escassez de carvão, e anotou com a letra pequena e cuidadosa, ao lado de um esboço dos vasos, com uma flecha mostrando de onde vinha o ar e para onde ia o calor. Aquele caderno era um manual de sobrevivência, construído a partir de experiência real. Invernos reais, fome real, frio real, engenhosidade real. Não era teoria. Cada truque havia sido testado por alguém que não tinha outra escolha. No terceiro dia, meu pai assou tijolos. Pegou 4 tijolos de barro comuns de uma pilha que guardava no quintal para o jardim e os colocou no forno, enquanto ainda tínhamos um pouco de pressão de gás nas tubulações. Os esquentou por 2 horas em temperatura baixa. Então, envolveu cada um em uma toalha grossa e os colocou no fundo de cada área onde dormíamos antes de deitar. Aqueles tijolos guardaram calor por horas. Dormimos quentinhos. No 4º dia, ele me mostrou como pendurar uma segunda camada de cortinas feitas de cobertores de mudança, em frente a cada janela externa da casa, criando uma camada de ar
entre o tecido e o vidro, que bloqueava completamente a irradiação do frio. No quinto dia, me ensinou a enrolar toalhas e pressioná-las embaixo de cada porta, que dava para um cômodo sem aquecimento, cortando a corrente de convecção que silenciosamente puxava o ar quente para fora do espaço onde estávamos. Os vizinhos, Deus os abençoe, vieram no sexto dia perguntar se tínhamos um gerador. Não tínhamos. Não conseguiam entender como estávamos aquecidos. Meu pai mostrou os vasos, o jornal, os tijolos, os cobertores nas janelas. Um homem riu. Disse que parecia coisa de interior, de avó. Meu pai sorriu e disse que sim, era. E aquelas pessoas com um sorriso de canto de boca voltaram para as casas frias com os aquecedores elétricos mortos. E nós voltamos para a sala que cheirava a fumaça de lenha e cera de vela e jornal velho. E estávamos quentes. Agora preciso pausar um momento, porque tenho algo importante a te dizer. Os meus vizinhos riam do meu pai por guardar jornais velhos e vasos de barro. Riram até a energia cair e a nossa ser a única casa iluminada e aquecida na rua. Ele não inventou nada disso, ele apenas seguiu as páginas. A dona Benedita não escreveu apenas como tampar uma fresta. Ela escreveu como sobreviver quando o sistema abandona você. E vejo tantas famílias hoje apavoradas com a conta de luz, dependentes de uma rede que pode falhar a qualquer momento. Por isso, resolvi fazer algo especial. Juntei todos os truques exatos dela deste caderno, cada segredo de aquecimento sem custo nenhum, cada receita de sobrevivência no inverno, cada técnica doméstica esquecida que ela registrou ao longo de décadas, e transformei num presente digital para você. Deixei lá no comentário fixado. Vai buscar. Deixa a dona Benedita manter sua família aquecida neste inverno. Porque agora quero te contar sobre o papel alumínio atrás do radiador e o que ela escreveu sobre as paredes que respiram. Uma folha de papel alumínio colocada atrás de um radiador ou aquecedor de parede reflete o calor de volta para o cômodo, em vez de deixá-lo ser absorvido pela parede externa fria. Parece simples demais para ser verdade. É verdade. O calor que normalmente se infiltra pela parede e desaparece no ar gelado lá fora é refletido de volta para você, aquecendo o ambiente com energia que você já gastou. A dona Benedita escreveu isso em 1952. Tenho em todos os radiadores das minhas paredes externas. Não custa nada. Você compra papel alumínio de qualquer jeito. E combinado com o jornal nas frestas e os aquecedores de vela com terracota nos cômodos que você mais usa, você cria um ambiente térmico fundamentalmente diferente de uma casa que só depende do aquecedor central para combater o frio. No sétimo dia daquela tempestade, minha mãe fez uma panela de caldo de feijão no fogão a gás. Manteve no fogo mais baixo possível a tarde inteira, e o vapor daquela panela aqueceu a cozinha vários graus acima do resto da casa. Cozinhar é aquecer, sempre foi. Um dos conselhos mais repetidos da dona Benedita no caderno era cozinhar comida quente e úmida no inverno. Não sanduíche, não salada fria, sopa, ensopado, feijão cozinhando na brasa por horas. A umidade no ar durante o cozimento eleva a temperatura percebida,
E o ato de comer comida densa e calórica eleva a sua própria temperatura corporal por dentro. Comemos sopa quente 2 vezes por dia por 11 dias. Não fomos miseráveis. De certa forma estranha, ficamos contentes. Meu pai também me mostrou a cobra de rascunho no 8º dia. Uma meia comprida cheia de arroz cru ou areia, colocada contra o fundo da porta da frente. Parece ridículo. Bloqueia mais ar frio do que você imagina. A fresta da porta é uma das maiores fontes únicas de perda de calor em qualquer casa, e uma meia recheada não custa nada e leva 3 minutos para fazer. A dona Benedita tinha 3 delas. As chamava de guardas da porta e fazia novas a cada poucos anos, com meias velhas que tinham dado buracos. Ainda tenho uma. Faço para os meus netos agora. No 10º dia, a energia voltou. As luzes piscaram por volta das 3 da tarde e as crianças dos vizinhos comemoraram na rua. Meu pai levantou os olhos do caderno e sorriu quietamente sem dizer nada. Naquela noite, depois que o calor do sistema central havia aquecido a casa de volta à maneira moderna, perguntei a ele se estava feliz que a luz tivesse voltado. Ele pensou por um bom tempo. Depois disse: "Fico feliz pela sua mãe. Mas a gente não precisava, né?" Não era uma pergunta. Pensei nessa frase por 58 anos. A gente não precisava. Essa é a herança que a dona Benedita transmitiu. Não um truque com vasos de barro. Não um jornal enfiado na janela. A herança real era o conhecimento de que o calor é algo que você cria com as suas mãos e a sua atenção, não algo que você compra. Ele vive na forma como um cômodo é vedado, na espessura das cortinas, no peso dos cobertores, no cheiro da sopa no fogão, na confiança tranquila de um homem que lê um caderninho e entendeu que o frio não é o inimigo. O frio é apenas o tempo que faz. O inimigo é esquecer. Tenho 65 anos e faz muitos anos que não sinto frio na minha própria casa. Não porque tenho dinheiro para uma conta de energia alta, mas porque me lembro. Lembro dos vasos de terracota, dos tijolos assados, do jornal nas janelas, do papel alumínio atrás do radiador, dos cobertores pendurados nos cômodos vazios, da cobra na porta, da sopa no fogão por 7 horas. Lembro da voz do meu pai, lendo aquele caderno à luz de vela, com a neve batendo nas janelas. E lembro de entender com 7 anos que as pessoas verdadeiramente aquecidas no inverno não são as que mais pagam, são as que mais sabem. Esse conhecimento é seu agora. A dona Benedita anotou tudo, para que ninguém que ela amava precisasse passar frio. Ela te amava também, mesmo antes de você nascer. O caderno está esperando no comentário fixado. Pega, usa, e da próxima vez que a energia cair e os vizinhos estiverem nos carros com o motor ligado, acende uma vela, empilha 2 vasos de barro e fica quentinho. Tem mais uma coisa que quero te contar antes de fechar. Algo que a dona Benedita escreveu perto do fim daquele caderno, numa sessão que meu pai chamava de A Filosofia do Frio. Ela escreveu, com a letra pequena e cuidadosa, que uma casa não é uma construção. Uma casa é um corpo, e como um corpo,
Ela sangra calor por cada fresta, cada ferida, cada lugar onde não foi cuidada. O trabalho dela, escreveu, não era combater o frio, era cuidar da casa, remendar as feridas, ouvir os lugares onde o vento podia ser sentido se movendo pelas paredes, e pressionar a palma da mão contra a superfície para sentir por onde o frio entrava, e então pará-lo. Ela se aproximava da casa como um médico se aproxima de um paciente, com atenção, com delicadeza e com o entendimento de que cada sintoma tem uma causa. A corrente de ar embaixo da porta da cozinha não era um mistério, era uma ferida. O canto frio do quarto não era azar, era uma falha nas cortinas, ou no rodapé, ou no jornal velho que precisava ser trocado. Todo problema tinha solução, toda solução era gratuita. O que se exigia era apenas a disposição de prestar atenção e o conhecimento de onde procurar. Meu pai entendia isso. Ele havia aprendido da mesma forma que me ensinava, em um cômodo à luz de vela durante uma crise, com o caderno aberto e o vento uivando lá fora. E eu entendi também, com 7 anos. Entendi que a casa onde morávamos estava viva, de um jeito que não tinha nada a ver com eletricidade ou gás. Estava viva porque meu pai a conhecia. Ele sabia onde ela vazava, sabia onde era forte. Ele passava por ela todo outono, antes do primeiro frio, pressionando as palmas das mãos contra as caixilharias das janelas, verificando as vedações das portas, tocando as paredes nos cantos onde a umidade poderia se acumular e enfraquecer o isolamento. Ele não era um homem rico, não podia trocar as janelas por vidros triplos ou encher o teto de isolamento novo, mas ele conhecia a casa. E esse conhecimento valia mais do que qualquer quantidade de dinheiro gasto em sistemas que ele não controlava. Quero que você conheça a sua casa do jeito que meu pai conhecia a nossa. Percorra agora, esta semana, antes que o inverno se instale. Pressione a mão contra o vidro em uma noite fria e sinta por onde o calor está saindo. Segure uma vela acesa perto de um caixilho de janela e observe a oscilação que te diz onde o frio está respirando. Saiba onde sua casa sangra e então estanque o sangramento. Não vai custar nada além de tempo e atenção. E isso, a Dona Benedita sempre dizia, é o maior calor de todos.